Então vamos dando início. Inicialmente vamos fazer uma prece, então convido a todos para que nesse momento, em suas casas, possam fechar os olhos, se concentrarem. Possamos todos agora entrar em sintonia, entrar em comunhão, mesmo que à distância, comunhão entre nós mesmos e também com os bons espíritos que guiam este trabalho, que a todo instante nos inspira a tomarmos boas ações, a estarmos alinhados com a lei de amor, possamos estar cada vez mais atentos a este sopro que chega ao nosso ouvido, possamos conseguir compreender com cada vez mais clareza esta inspiração, estejamos então cada vez mais aptos a seguir os passos do Cristo. Pedimos que nos abençoe esta noite, que abençoe o lar de cada um e que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom, estou vendo que está chegando mais gente aqui. Ótimo. Então vamos começar aqui a nossa reunião. Eu vou compartilhar minha tela. Acredito que todos já podem ver. Ótimo. Então está aqui em tela cheia. Então o título aí que escolhemos para a palestra de hoje é esse aí, Como Vemos o Mundo. Tem alguém aqui com o microfone ligado. Só dar um mute. Pronto. Então é esse Como Vemos o Mundo. Eu vou tentar aí explicar um pouquinho qual que é a ideia, né, disso. Para começar, uma frase aqui inspiradora, que é a seguinte, né, que está lá no livro de Êxodo que faz parte do Antigo Testamento, né, o segundo livro da Bíblia, né, o primeiro é o livro de Gênesis, o segundo é o livro de Êxodo. E no livro de Êxodo conta a história ali do povo judeu, justamente em Êxodo, né, quando eles se libertam do Egito e eles estão ali caminhando pelo deserto em busca da terra prometida. E em diversos momentos, Moisés, né, ele tem uma interlocução ali, ele tem uma conversa com o que na Bíblia está dizendo ser Deus, né? A gente talvez pode pensar que seja um espírito muito evoluído, algo do tipo, ou bem, Deus mesmo, né? Quem sabe, né? E numa dessas conversas aí de Moisés com Deus, Deus fala assim para Moisés, né? Está escrito lá no capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. Então, veja que frase, né, curiosa, curtinha, mas muito profunda, né? Quando a gente lê isso, a gente pensa neste conceito da verdade, né? A verdade, ela é uma só. Deus, ele é um só. Ele é o que ele é. Apesar das diversas religiões verem Deus de maneira muito diferente, né? De enxergarem a verdade de maneira muito diferente. Você pega religiões aí, pega a religião cristã, você pega religiões lá do Oriente, tem uma boa parcela de coisas em comum também, mas tem muitas coisas diferentes. Mas, no fundo, é isso que Deus está dizendo, né? Que aparece na Bíblia. Deus é um só, a verdade é uma só. O que muda é a maneira que a gente encara essa verdade, né? A maneira como a gente consegue compreender, a maneira como a gente quer compreender, a maneira como a gente é influenciado a compreender essa verdade, né? E a soma de todas essas coisas, essa maneira como a gente enxerga a verdade, a maneira que a gente vê, é isso que eu estou dando nome aqui de a nossa visão de mundo. Vamos entrando em mais detalhes, então. Se a gente procura no dicionário pela palavra cosmovisão, né, que é mais ou menos essa ideia que a gente está dando aqui de visão de mundo, a gente vai encontrar uma definição mais ou menos assim. É um conjunto ordenado de valores
crenças, impressões, sentimentos e concepções de natureza intuitiva a respeito da época ou do mundo em que se vive. Então, essa visão um pouco geral, né, que a gente tem e que a gente constrói baseado em várias coisas, né? Não, eu vou assistir um pouco de TV. A gente constrói essa visão geral, essa visão de mundo, né, baseada em diversos valores que a gente tem nas crenças religiosas que a gente tem, das impressões do mundo material e do mundo espiritual que a gente tem, dos sentimentos que são despertados na gente, né, das nossas concepções da natureza. Essas concepções podem ser intuitivas, podem ser objetivas, e elas variam muito com a época, né, do país, do local onde se vive. E uma coisa aqui que é interessante é que essa visão de mundo, né, ela vai influenciar diretamente nas nossas ações, né, e também na nossa disposição geral com a vida, né? A gente vai entrando em mais detalhes aqui ao longo da palestra, né? Mas então, só resumindo, né, o que a gente quer dizer um pouco com essa cosmovisão, com essa visão de mundo, né? Ela é a soma aí de todas as nossas percepções dos diversos aspectos da verdade. E a verdade, ela tem diversos aspectos, né? Ela é uma só, ela é o que ela é, como está dizendo Deus aqui na Bíblia, mas ela tem diversas faces, ela tem diversos aspectos, né? Pelo menos no nosso nível evolutivo hoje, a gente vê a verdade tendo essas diversas faces. Talvez em algum momento lá na frente, a gente vai conseguir ver isso tudo como uma coisa só, né? Eu acredito que em algum momento isso aconteça, né, na trajetória espiritual do espírito. Mas, pelo menos atualmente, né, no nosso nível atual de evolução, as coisas são muito duais, né? É tudo muito diferente uma coisa da outra. Então, por exemplo, a gente pode pensar num aspecto da verdade como sendo as leis do mundo material, né? O que a gente estuda hoje aí com o nome de física, com o nome de química, com o nome de biologia. Então, as leis do mundo natural aí que regem os movimentos dos astros, que regem as ligações químicas que são feitas aí no nosso corpo, que possibilitam que o nosso corpo receba a vida de um espírito, né? Isso tudo é uma parcela da verdade que a gente chama de leis naturais do mundo físico, que a gente vai entendendo aí, caminhando aos poucos, né? Ao longo de milhares de anos de desenvolvimento científico, a gente vai compreendendo. Uma outra parcela da verdade, que a princípio parece completamente diferente, né? São as leis morais, né? Tem uma parte lá do livro dos Espíritos, a terceira parte, se eu não me engano, que fala das leis morais, né? Que é a lei de justiça, a lei de sociedade, a lei de amor, né? É tudo parte dessa verdade una, né? Única, que hoje a gente enxerga como sendo coisas muito diferentes, né? As leis da física com as leis do amor. Talvez algum dia isso tudo se una e faça um sentido só, né? Mas então a nossa visão de mundo é a soma de todas essas percepções, essas parcelas aí da verdade que a gente consegue tocar ou não consegue tocar, né? A nossa ignorância aí também faz parte da visão de mundo. Então, como que a nossa visão de mundo é moldada, né? Essa é uma pergunta, né? Então, ela, como a gente já vinha dizendo, ela é uma resultante das nossas experiências, das nossas reflexões acerca de determinados temas, dos nossos objetivos na vida, dos nossos desejos, nossos impulsos, expectativas, né, das nossas influências externas. Então, vamos pegar exemplos, né? Como será que diferentes povos aí, ao longo da história da humanidade, olharam para o Sol, por exemplo? Né? Imagina povos antigos aí, há milhares de anos atrás, como que eles viam essa coisa brilhante no céu, redonda, que todo dia nascia de um lado, se punha do outro. Eles olhavam para essa coisa e que eles imaginavam, o que eles viam nesse objeto, né? Alguns viam deuses, né? Porque eles sabiam que o sol tinha uma grande importância, né? No cultivo das plantas, na possibilidade da existência da vida, da continuidade da vida. Então, muitas tradições, muitas culturas colocaram na figura do Sol uma figura divina, né? Hoje em dia, se a gente pergunta, né, a um astrônomo aí, ele vai te dizer que, claro, o Sol tem essa importância mesmo, né? Mas ele vai ter outra visão do Sol. Ele vai te dizer que é uma bola lá
gigantesca, com milhares de quilômetros de diâmetro, né? Que você tem processos químicos, físicos intensos ali no seu núcleo, que a partir disso é possível expelir energia, que essa energia caminha na forma de onda eletromagnética, uma distância de milhões de quilômetros até chegar aqui na Terra, que essa bola, né, de fogo um dia nasceu e um dia vai morrer, né? Então é uma outra visão para uma única coisa, né? Esse é o objetivo do exemplo. E como a gente vê o Brasil, por exemplo, esse é um outro exemplo interessante, né? Pegando a nossa listinha de coisas aqui, cada um vai ter uma experiência diferente no Brasil. Se você pega pessoas que têm condições econômicas muito diferentes, né? A experiência de ser brasileiro é muito diferente. É muito diferente dependendo da região também. A gente pega uma pessoa que nasceu em São Paulo, pega uma pessoa que nasceu lá no Piauí, por exemplo, eles vão ter tido experiências de Brasil muito diferentes, né? As expectativas com respeito ao futuro do Brasil também vão ser muito diferentes. Então, eles vão ter essa visão de mundo do Brasil que pode ser muito diferente uma da outra, né? Um outro exemplo interessante da gente refletir é como a gente vê a morte, né? Nós somos espíritas, a gente enxerga a morte como sendo uma parte da vida, né? Da vida espiritual, né? Então, é uma etapa da vida espiritual, você encerra uma existência material e a gente vai voltar para o plano espiritual e vai ter outra vivência material depois, e assim por diante, né? Mas uma pessoa que não crê no espírito, uma pessoa que é puramente materialista, né? Ela vai ter uma visão completamente diferente do que é a morte. Então, esses aqui são só alguns exemplos, né? Da gente ver como que essa nossa cosmovisão, essa nossa visão de mundo a respeito de vários temas, né? Ela é construída e quais são as consequências, né, dessa visão de mundo para as ações da nossa vida, né? Como que não deve ser para uma pessoa que não acredita na sobrevivência do espírito, né? Como que ela planeja os objetivos da vida dela, por exemplo, né? As ações dela vão ser muito moldadas por essa visão de mundo dela, essa visão da morte dela, né? Se não existe nada além da matéria, então todos os meus objetivos são voltados aqui para a matéria. Agora, a gente tem um extremo quase oposto, né, que é dos espiritualistas, que o objetivo é todo espiritual, né? Então, a gente vai viver uma vida material, mas com objetivos no espiritual, né? Então, essa visão de mundo, ela vai nos dar direcionamentos e elas vão nos dar aí direcionamentos para as nossas ações, né, para os nossos objetivos do dia a dia. Então, uma pergunta aí muito pertinente da gente se fazer é como Cristo vê o mundo, né? A gente está falando da nossa visão de mundo, é interessante a gente parar e ver como Cristo ele via o mundo. Então, como Cristo olhava para o próximo? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. E a gente vai descobrir a resposta para essa pergunta vendo as suas ações, né? As suas palavras, as suas ações. Uma delas está lá em João, no capítulo 13, que está escrito assim: levantou-se da ceia, né? Essa aqui era a última ceia, né? A gente já fez estudos aí no passado a respeito deste momento. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, aqui a gente vê que o Cristo, né, ele tinha essa visão do próximo, a gente consegue ver como que ele imaginava o próximo, como que ele via o próximo, baseado nas suas ações, né? Essa aqui era uma ação de extrema humildade, né? A gente vê que nesta ação de se colocar no chão e lavar o pé do próximo, né, uma atitude de extrema humildade, né? Ele via o próximo, então, com extrema humildade, né? E a gente entendendo, né, de acordo com o Espiritismo, que Cristo era um espírito extremamente elevado, né, isso ganha ainda
mais insignificância, né? Esse ato fica ainda mais com um significado muito profundo, porque ele está se ajoelhando para servir ao próximo, né? Então ele vê o próximo como aquele que ele quer servir, né? É uma atitude de extrema humildade e de amor. Uma outra pergunta, né? Como Cristo olhava para a sua missão na Terra? Né? A gente é uma pergunta que a gente faz, né? É, é aquilo que a gente estava dizendo, né? A nossa visão de mundo, ela vai moldar os nossos objetivos aqui na nossa vida, né? Cada um vai ter um objetivo na vida, baseado em todas essas suas crenças, essas suas reflexões que a gente faz, pensando no futuro, pensando no após a morte, pensando em todas essas reflexões que a gente vai ter essa nossa noção, né, de o que é a nossa missão na Terra. E aí, novamente, perguntando qual que é a visão do Cristo disso, né? Como Cristo via a sua missão na Terra. Lá em João capítulo 10, Jesus diz assim: Por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para recebê-la novamente. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego por mim mesmo. Então, veja só, Jesus via a missão dele aqui na Terra, né, como sendo uma missão de entrega. Ele estava entregando a sua vida é, em prol do próximo, né? E ele diz que por causa disso Deus o ama, né? Ou seja, ele está em acordo com essas leis morais, de acordo com essa verdade, né, una que a gente dizia, né? O objetivo, então, da gente vendo aqui Jesus, o objetivo que ele tinha da existência dele era de servir, né? De estar disponível para trabalhar, né? E ele diz que faz isso de maneira voluntária, né? Ele entregou a sua vida de maneira voluntária. Ninguém tirou a vida dele. Ele fez isso porque ele queria. Mais uma pergunta, né? Como Cristo olhava para as dificuldades aí da vida? Ele, ele sabia, né, que nós todos teríamos dificuldades aí ao longo da nossa vida, que nós temos dificuldades na nossa vida. A resposta é a seguinte, uma frase de Jesus, né, muito interessante é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, a resposta, né, para esse questionamento, né, de como que a gente encara o sofrimento da existência material, né, que é intrínseco à existência material, né, a gente passa por fome, se a gente não comer, a gente tem fome, se a gente não beber, a gente tem sede, e a gente pode morrer, né, com diversos fatores aí, seja vírus, sejam acidentes, a gente tem que estar sempre pensando em se preservar, a gente tem dificuldades nas áreas financeiras, na área de relacionamento, e uma pessoa que sofreu muito aqui na vida material, né, isso moldou ali, através da experiência dela, e através das reflexões dela, possivelmente, moldou a visão de mundo dela de que a vida é triste, né, de que não faz sentido, de que não vale a pena viver, né? Então, a visão de mundo dela vai ser essa visão de mundo triste, pessimista, né? Então, como encarar as dificuldades da vida, né? Uma das respostas aqui possíveis, né, que é a de Jesus, como ele encarava este tema, né, que a gente não perturbar o nosso coração, que não se turbe o nosso coração, né, que a gente tenha fé em Deus e tenha fé em Jesus, que ele é o guia espiritual da Terra, ele está no comando e que a gente deve crer na existência deste Deus de amor, né, um Deus que nos quer bem. Então, quando a gente realmente crê nisso, quando isso realmente molda a nossa visão de mundo, a gente passa a ter um outro olhar para as dificuldades, né? A gente passa a vê-las como momentâneas, como coisas necessárias e que serão superadas em algum momento, né? Como Cristo reagiu quando ele foi atacado, né? Essa é uma outra pergunta interessante da gente fazer, né? Qual, né, a visão de mundo que o Cristo tinha dava a ele qual resposta, né, quando ele era atacado, né? Qual que era o impulso de Jesus, né? A gente pode comparar conosco mesmo, né? Quando a gente é atacado,
seja verbalmente, seja fisicamente, né? Nosso impulso é atacar de volta, né? Com a mesma raiva ou superior, né? Nunca inferior, sempre atacar com mais intensidade aí do que a gente foi atacado, né? E isso vem de toda uma construção aí social, uma construção baseada aí nos nossos instintos de sobrevivência também, no nosso impulso, né? Então, tudo isso moldou a nossa visão de mundo de forma a gente ter uma certa reação quando a gente é atacado, né? E quando Cristo era atacado, qual que era a resposta da visão de mundo dele? Lá em Lucas 23 está escrito, né? Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Essa frase bem famosa foi dita por Jesus quando ele já estava na cruz, né? A ponto de deixar o plano material, né? Então, ele via o próximo como seres ali que estavam passando por dificuldades de compreensão, né? De compreensão da verdade, né? Da verdade como essa lei de amor. O, e ele pede, então, que Deus perdoe-os, né? Porque eles simplesmente estão ignorantes, eles não conseguem perceber essa parcela da verdade e eles veem a visão de mundo, né, dessas pessoas que crucificaram Jesus era essa, né, da violência, do ataque, né, do orgulho, né? Era essa a visão de mundo que predominou ali nas pessoas que o crucificaram. Por fim, a última perguntinha aqui dessa visão de mundo do Cristo, né? Como ele olhava para o futuro? Como ele olhava para o futuro, né? Lá em João 16, tem uma frase interessante de Jesus que é a seguinte: Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, mais uma vez dizendo aí das aflições, das dificuldades do mundo, né? Jesus nos inspira a ter ânimo, inspira a ter ânimo para o futuro, né? Ele dizendo que a gente vai vencer o mundo, né? Esse mundo material de dificuldades, de aflições, de morte, né? Um dia a gente vai superar este mundo, né? Que vai ser justamente o ponto onde o espírito já vai ter evoluído o suficiente de forma a ele não precisar mais encarnar no plano material. Vai ser quando ele não vai precisar mais estar no mundo material. A gente vai ter vencido o mundo, né? E bem, mais uma perguntinha para a gente terminar aqui, então, voltando neste tema, né? Como podemos alinhar a nossa visão de mundo com a visão de mundo do Cristo, né? A gente começou falando dessa nossa construção, dessa cosmovisão, depois a gente falou dessa cosmovisão de Jesus. Agora, como que a gente pode alinhar as duas, né? Que é isso que a gente quer passar a ver o mundo como Jesus via o mundo, né? Porque daí as nossas ações vão ser como as ações do Cristo. E aí a gente volta, eu copiei o texto aqui de um slide anterior, né, que a nossa visão de mundo ela é moldada, né? Ela é uma resultante das nossas experiências. Então, se a gente quer ser realmente caridoso, se a gente quer olhar para o próximo com essa visão de caridade, a gente tem que viver a caridade, né? Não basta só a gente ler no Evangelho, ler no Livro dos Espíritos, que é ilegal fazer a caridade, que é importante. A gente tem que viver, a gente tem que ir para onde a gente pode ser útil, né? E é tendo a experiência que isso vai realmente introjetar aí na nossa alma, de forma que a gente possa moldar a nossa visão de mundo a ser uma visão mais caridosa, né? A gente deve fazer reflexões, né? Por reflexões a gente quer dizer estudos. Então, a parte do estudo ela é importante, né? A gente tem que correr atrás. A gente tem um vasto material aí no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos livros psicografados. Isso só para dizer no Espiritismo, né? Nas outras religiões, aí nas outras tradições, a gente também tem muito material interessante, né? Que a gente deve ler, deve refletir. Que essa parte da reflexão ela ajuda a gente a moldar também a maneira como a gente vê o mundo. A gente deve alinhar os nossos objetivos, né, com os objetivos do Cristo, né? O objetivo do Cristo era servir ao próximo, né, estar à disposição, entregar a vida, né, em favor do próximo, né? Aqui a gente costuma ver uma certa discrepância, né? Porque muitas vezes a gente faz a reflexão, a gente entende que o nosso objetivo é realmente espiritual,
a vida espiritual, mas as nossas ações, elas não estão muitas vezes de acordo com essas nossas reflexões, né? As nossas ações, elas muitas vezes têm como objetivo a vitória material, ao invés da vitória espiritual, né? A gente deve alinhar os nossos objetivos aí também, com os objetivos do Cristo. Os nossos desejos e impulsos, né? Nós temos desejos e impulsos, né? Os impulsos aí de nossos instintos, né? Os impulsos de sobrevivência, de buscar aquilo que nos dá um prazer imediato, né? Os nossos desejos. E aqui vai não uma supressão, né? Desses nossos impulsos, mas deve ser feita uma educação, né? A gente estar atento a quais são esses desejos, de forma a alinhar mesmo com os do Cristo, né? Com a lei de amor. As nossas expectativas com o futuro também, as nossas expectativas com o próximo, né? Também devem ser ali alinhadas quando a gente faz essa reflexão com Cristo. Eu vou caminhando aqui para o final, acabou de aparecer uma mensagem para mim que a gente só tem mais 10 minutos, então vou já encerrando aqui a palestra, a gente vai fazer uma oração e depois aí abrir quem quiser comentar e dar a sua opinião. Vamos então mais uma vez fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos refletindo sobre o exemplo do Cristo. Temos que, em todas as suas ações, em todas as suas falas e ideias, há sempre o desejo de servir ao próximo, de servir a Deus, de estar alinhado com a lei de amor. Que possamos aí, através das nossas experiências, dos nossos estudos, dos nossos compartilhamentos de ideias com aqueles que nos cercam, possamos cada vez mais moldar, nos burilar, de forma a vermos o mundo da maneira como Cristo via. Fique conosco, então, os bons espíritos, nos guiando hoje e sempre. Que assim seja.